Olá, tudo bem? Vamos então falar mais um pouquinho sobre os pavimentos em sistemas estruturais e edificações em altura em aço. Essa é a terceira parte e nela a gente vai ver como que a gente distribui as cargas que estão sobre as lajes do pavimento, vários tipos de pavimento, para as vigas, dependendo do tipo de vigamento que a gente tem. Tudo bem. Então vamos lá. Isso aqui é só lembrando o último slide. Essa carga média, a gente vai fazer um exercício depois com esse valor, só para a gente ver. E vamos ver que, basicamente, nós temos dois casos. Pavimentos estruturados em uma direção e a possibilidade de estruturação em duas dimensões. Duas direções, perdão. Então, em uma direção, por exemplo, é esse aqui, ó. Já mostrei com essa pré-laje aqui, pré-forma, perdão, de argamassa armada. E a gente nota que a direção do carregamento é essa aqui, certo? Distribuindo para as duas vigas. Aqui também, olha, a direção do carregamento é essa aqui, ó. Ok? Ah, nesse caso não tem nem dúvida, só pode ser na direção da vigota, certo? E nota que aqui tem os ferrinhos aqui, né? E no caso do steel deck, a direção é a direção da telha. Porque na outra direção ela é frágil, nessa direção ela tem essa altura aqui, né? Tem uma inércia. Ok? Então é a direção da telha. Do assoalho, melhor dizendo, né? Como diria isso. No caso do painel wall, é essa direção, ó. Determinada pela condição construtiva interna fabricada do material, a condição de fábrica do material. Também é possível, numa laje maciça de concreto armado, muito longa, uma tripa, ou seja, essa dimensão é muito pequena em relação à outra, menor que 2 vezes, tá? Ou essa aqui é maior que 2 vezes essa aqui, perdão. Então, aí ela funciona nessa direção. A gente considera que toda a carga vai para as duas vigas da lateral. A rigor não precisaria nem ter viga aqui, né? Que é o caso quando a gente tem um bordo livre. Aí não importa se é quadrada, importa que tem viga aqui e aqui. Então, essa é a primeira lógica estrutural. Funcionar em uma direção, que é o mais típico do aço, como vocês podem ver. Tá? A segunda possibilidade... perdão. Então, como é que a gente leva em conta essa carga em uma direção? Então, se fosse uma laje de concreto, é como se fosse uma linha de ruptura aqui. Vale para o resto também. É como se tivesse aqui uma viga biapoiada, uma faixa de unitária apoiada aqui e aqui. Do lado A é 0, do lado B é a metade da carga total dividido pela largura B, distribuído pela largura B. Tá? Então é o caso de laje pré-moldada e steel deck, né? E está aqui. Tá? Essa aqui é a direção de distribuição. Então, por exemplo, aqui seriam as vigotas, seria a direção da telha. Tá? Então, no lado A é 0, do lado B é QA sobre 2, em kgf por metro, já que está distribuído numa viga. Tá bom? Vamos ver agora, no caso de duas direções, seria uma laje maciça. Ela tem uma forma mais quadrada, né? E a gente faz uma anotação assim, dizendo que está armado em duas direções. Nós vamos desprezar a continuidade entre as lajes, se for uma laje de concreto, para simplificar o carregamento, que a norma também permite. Então, aqui vem a 45 graus, e tem esses quinhões aqui.
essas parcelas. Aqui, olha, notem que no lado menor é como se fosse uma carga triangular. Obviamente, a gente não calcula a carga triangular, a norma permite a gente distribuir uniformemente. Tá? Então, são as lajes mais quadradinhas. Okay? A é o menor lado e B tem que ser menor que 2 vezes o A para poder usar esse critério aqui. Está aqui como a gente designa, armado em cruz. E aqui tem duas formas. No lado menor é QA sobre 4, KGF por metro, hein? E no lado B, QA sobre 4, 2 menos A sobre B. Muito cuidado com essa fórmula, muita gente põe 2 menos A dividido por B, né? Primeiro você faz a divisão, tá certo? Então essa fórmula aqui é fácil de demonstrar. Eu lembro que no caso de concreto armado, vocês levavam em conta se a laje estava engastada uma na outra, etc. Que a gente não vai levar em conta isso. Não tem necessidade para o dimensionamento da viga. Lógico, se eu vou dimensionar uma laje de concreto, eu vou ter que levar isso em conta. Mas aqui eu estou dimensionando a viga, não a laje. E a rigor eu acho que tem que se usar steel deck e não uma laje maciça. Eu vou mostrar aqui uma rápida demonstração. Aqui é o lado menor, aqui é o lado maior, em uma direção. Como eu falei, é como se eu tivesse aqui uma faixa unitária. Aqui eu tenho uma faixa de largura 1, pela espessura, né? Com vão A. Então, se eu tenho aqui Q vezes A, que é o vão, dividido por 2. Q, aqui é uma carga já por metro, né? Então, fazendo aqui, primeiro tem que entender isso, que no lado A não vai carga nenhuma. A norma até diz, põe aqui um trequinho e tal, mas não, vão, se quiser. Então, já que se quiser, vamos usar 0. Se fosse uma laje maciça, pode colocar alguma coisa. Mas se for uma laje pré-fabricada, não vai colocar nada mesmo, porque não tem como chegar a carga aqui. Então, essa aqui é a carga total, que é a carga sobre a laje. A vezes B é a área da laje, portanto, Q por metro quadrado vezes quantos metros quadrados eu tiver, tem a carga total. Vou dividir por 2 para vir uma parte para cá, metade para cá, e divide por B para distribuir por esse comprimento. Corta, corta, que é A sobre 2. Em duas direções, eu tenho dois casos. Tem esse caso aqui do triângulo, como aqui é 45 graus, essa altura aqui é A sobre 2, e eu vou calcular essa área toda aqui e distribuir pela área aqui, que eu vou ter um Q médio, que a norma também permite. Mas por que a gente não faz triangular? Não compensa o rigor, entendeu? Não vai dar uma diferença, a não ser que seja uma coisa assim muito grande. Mas normalmente a gente não faz isso. Então, como é que eu deduzi isso aqui? Aqui é a carga total por metro quadrado, 1.000, por exemplo. Aqui é a área do triângulo, tá vendo? A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Por que é A sobre 2 aqui? Porque aqui é 45 graus, tá aqui, ó. Então, metade desse valor aqui. E aqui eu estou distribuindo no lado A. Então, tivesse assim pegado a carga total aqui e dividido por A para distribuir. Então, e fazendo as continhas dá o QA sobre 4. Do lado do trapézio é um pouquinho mais chatinho, mas é fácil de imaginar, ó, que é a carga total. Aqui, ó, AB é a área total, menos 2 vezes a área do triângulo, dividido por 2, porque são dois trapézios, dividido por B, para distribuir, tá certo? Pelo lado maior. Então, fazendo aqui uma algebrazinha, chega naquela fórmula lá,
que é A sobre 4, 2 menos A sobre B. Repito, tem muita gente que erra isso aqui. Eu lembro que, em concreto, a gente tinha umas tabelinhas para isso, né? Entra com A sobre B, tira o QA e tira o QB. Mas essa fórmula é tão fácil de usar. Né? Bom, em resumo, a distribuição se dá de dois modos. Ou eu tenho aqui um esquema estrutural de uma direção, ou de duas direções. O caso mais corriqueiro é de uma direção no aço. Posso ter uma laje em tripa de concreto, aí vou usar essas fórmulas. 0 do lado A, que é A sobre 2 do lado B. Ou no caso do steel deck, vou seguir a telha. Tá aqui, ó, telhazinha que eu coloquei aqui, ó. Vou seguir a vigota, ok? Aqui não vai ter zero mesmo, né? Aqui vai ser zero mesmo. Aqui eu coloquei um outro caso, que é um bordo livre. Inclusive é aquele caso do multiuso. Aqui não tem viga nenhuma. Então não tem como. Importa se é quadrada, retangular. A laje vai vir metade para um lado, metade para o outro. Tá certo? Tá distribuindo para esse lado de cá. O QA é 0 e o QB é Q vezes A sobre 2. E em duas direções, no caso de laje de forma mais quadrada, né, quadrangular, próximo do quadrado, levando em conta que o A é o menor lado e o B é menor que 2 vezes o A, para ficar mais quadradinha. Então, isso é um resumo. Tem esses dois casos só. Normalmente, a gente vai usar esse caso aqui. Okay? Bom, eu queria falar um pouquinho, entre aspas, da planta de forma, fecha aspas, do aço. A gente chama de diagrama unifilar. Então, esse é um diagrama executivo, um projeto executivo do edifício que a gente vai, inclusive, analisar. Percebam que aqui tem vazios, né? Pode ser instalações ou circulação vertical, não sei. Okay. E shafts também, ó, de instalações, já previsto, devidamente detalhado. Então, esse diagrama unifilar tem cada uma das vigas, no caso aqui, ó, esse aqui é a contraflecha, já até prescrita a contraflecha. São 30 pés, né, que dá em torno de 9 metros, bom grande, né? Nessa direção. Na outra também. É um pavimento bem grande. Obviamente tem que verificar vibração, etc. Esse aqui é esse trecho aqui. E aqui eu estou mostrando um unifilado, esse vazado aqui, com esses shafts, que também tem que ser detalhado, com vigamento secundáriozinho aqui. Então, esse é um detalhe executivo. Isso não faz parte do cálculo do engenheiro. Aqui quando a gente vê o vigamento, percebam que a carga vai metade desse trecho para cá, mais metade desse aqui. Então, a carga sobre essa viga é o espaçamento. Aqui, ó, 7 e 6. Então, a carga sobre a viga é a carga total vezes o espaçamento entre elas, que é metade de uma, metade do outro. Dá o espaçamento. Então, esse diagrama unifilar, obviamente a gente não vai chegar nesse ponto, isso é já executivo. Em resumo, gama P sobre V, os 1.000 quilos para a gente considerar, e essa tabelinha resumo, para a gente, quando a gente for fazer os exemplos, lembrar como é que calcula as cargas nas vigas, que é o primeiro passo para poder dimensionar a viga, certo? Muito bem. Essa foi a nossa terceira parte, que resume os conceitos necessários, acredito, para poder determinar as cargas nas vigas, para poder dimensionar as vigas, calcular os esforços, calcular a flecha e dimensionar. Ok? Tudo bem. Então, com isso, a gente fecha a parte de projeto de pavimentos. Até breve.